Êxodo capítulo 25, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Versículo 9. Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Até aí. Pode fechar seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, estamos aqui nesse primeiro dia de encontro e nos paramos agora diante do Monte Santo, diante do seu trono, da sua presença, necessitando de misericórdia, necessitando de paz, necessitando de cura, de transformação e principalmente necessitando de uma revelação maior da sua glória e da sua natureza. Peço que o Senhor encha esse auditório da sua graça, da abundante graça, e que toda força contrária, demoníaca, diabólica, que se opõe à sua obra, seja repreendida no nome de Jesus. Que somente o seu poder, a sua graça e a ação do Espírito Santo governe nesse lugar. Que corações e mentes se abram e se rendam, do maior ao menor, do mais crédulo ao incrédulo, se rendam e se abram à sua presença. Eu te peço isso no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa passagem fala da ordem de Deus a Moisés para a construção do tabernáculo, onde ele diz aos filhos de Israel que se movam voluntariamente e ofertem para a construção do tabernáculo. E o tabernáculo, nós sabemos, foi o modelo do templo de Salomão e também é um tipo de Cristo na nossa vida. E cada parte que foi mandada a Moisés construir tem uma simbologia. E o modelo do tabernáculo é o sacrifício expiatório de Cristo. São etapas para entrarmos na presença de Deus. Cada item que eu citei: a porta, o altar de sacrifício, a pia, a mesa dos pães, o candelabro de ouro, o incensário e o santo dos santos. Cada um desses itens, desses artefatos, é um tipo de Cristo e tem uma tipologia para várias coisas, como ir até a presença, como o sacerdote ia. Mas essa noite eu quero usar o tabernáculo para ilustrar a nós que o tabernáculo é um tipo da salvação. O tabernáculo vai nos mostrar o que é necessário para ser salvo. E é sobre salvação que eu quero falar essa noite. Salvação. Talvez o item, o fator mais comum da igreja, mais que tenha maior conhecimento por parte da igreja, mas talvez o fator menos manifestado na igreja: salvação. Salvação. Por que falar de salvação? Porque a salvação é a maior dádiva de Deus aos homens. A salvação foi o propósito supremo da vinda, morte e ressurreição de Cristo na terra. A salvação é a mostra da misericórdia, graça e amor de Deus pelo homem. Eu poderia tratar de vários assuntos essa noite e nesse congresso. Poderíamos dizer sobre o Espírito Santo e trazer euforia a mim e a você. Contudo, eu poderia correr o risco de omitir uma verdade que tornaria, ou que pela primeira vez cravaria o teu nome no livro da vida. Por quê?
a maioria não está com o nome escrito no livro da vida. Não é salvo. Por que não é salvo? Não tem tempo para ser salvo. Não tem coração para ser salvo. Há muito sonho material, profissional e pessoal para ser realizado. Então eu não tenho tempo para salvação. Não é assim que muitos pensam? A maioria, deixa eu te dizer, está completamente perdida, condenada. Não está salva. Não está salva. Não vive a salvação, não prega a salvação, não teve caráter transformado. Então a necessidade ímpia é de ser evangelizada e salva. A necessidade cristã é de ser reformada e ser salva. Deus não quer mais curar, não quer mais libertar, Deus não quer favorecer ninguém, engordar a ninguém. Deus tem uma contenda com a igreja, Deus tem um lamento contra ela, e a única coisa que Deus ainda quer pela misericórdia dele é salvar a igreja de Cristo que está perecendo. Está perecendo. Quantos de vocês que estão aqui, ou os que vão me ver, podem se julgar à luz da Bíblia salvos? Quantos vão apresentar ante o tribunal de Cristo e ser julgado pelas obras e ser exposto o coração? Então tudo que Deus vai mostrar é: você viveu uma vida para si e para a terra. Não há lugar para você aqui na glória. Não há. Nós amamos mais os deleites do que a Cristo. E o tabernáculo vai nos mostrar como nos identificamos, se somos salvos ou não, e quais as etapas de um cristão salvo. A Bíblia relata o modelo e a planta que Deus passou a Moisés. O tabernáculo tinha uma entrada, uma porta única, só uma porta, não havia outros portões, só uma porta dava acesso ao tabernáculo, que são os princípios para se ser salvo. As etapas do tabernáculo são etapas que levam o cristão a ser salvo. Primeira etapa, a porta. Para ter acesso à salvação é necessário passar por essa porta. O que a porta representa? Jesus Cristo, em João capítulo 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. E o que eu aprendo? Só se tem salvação por intermédio de Jesus Cristo. Só se é salvo por Jesus Cristo, pela sua obra redentora. Só Jesus nos leva à salvação. A salvação é o maior exemplo, o trono de Deus nos céus. A única coisa, o único ser que nos liga a Deus é Jesus Cristo. Em Timóteo diz: só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém é salvo a não ser por mim. Jesus é o único meio de se ser salvo. Repare, o tabernáculo tinha uma porta só, simbolizando um caminho só. Deixa eu te dizer, você pode entender que isso significa outras religiões. Eu vou te dizer que não é isso que significa apenas.
significa: não há outros métodos de ser salvo. O método batista, o método quadrangular, o método presbiteriano, o método pentecostal, o método universal, todos esses métodos não salvam. A única coisa que salva é o método Verbo de Deus, Jesus Cristo. A metodologia, cultura denominacional, tradição não nos salvará. E nós estamos entrando por uma porta, querendo ser salvo, que é a religiosidade. Nós não vamos conseguir. Você encontra pessoas passivas se dizendo salvas, por quê? Porque atendem fielmente à liturgia congregacional. Elas se adequam ao estilo e o perfil da sua denominação, e isso a faz entender que ela é salva. E Jesus diz: não, só eu sou a porta. A congregação pode dizer que tem um caminho, a assembleia pode dizer que tem outra, quadrangular, outra batista, presbiteriana, mas Jesus diz: só há um caminho, eu sou o caminho. Temos que tomar cuidado com isso. Só se é salvo não pela capacidade teológica da denominação ou do cristão pessoal. Não se é salvo por liturgia, só se é salvo pela obra redentora de Cristo. Não há mérito em nós. Todos os méritos da salvação são e estão em Cristo. Só há uma porta. Havia um abismo entre nós e Deus. Jesus é a ponte que cobre o abismo e nos leva a Deus. Só a pessoa de Jesus é que salva. Por isso votos, rituais, procissões, qualquer outra forma de salvação que exclua o sacrifício vicário não nos salvará. Não se gabe pelo fato de pertencer a uma denominação. Não se alegre por esse fato. Se Jesus não é a porta onde você está entrando, você não pode ser salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Fala de transformação, fala de mudança de vida, fala de conceber os aspectos da palavra revelada na vida prática. Só assim se tem salvação. A porta, o mecanismo, o caminho para ser salvo é pela pessoa de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Passado por Jesus, é o início, quando Ele te é apresentado como o único e suficiente Salvador. Você passa por Ele, você agrega a sua palavra e as suas condições impostas. Então você começa a caminhada até a salvação. Então, quando você entra na porta do tabernáculo, você se depara com o altar de sacrifício, o altar do holocausto, onde o sacerdote vinha e sacrificava, para chegar até o santo dos santos, o santíssimo, que simboliza a nossa salvação, porque Deus está lá glorificado, num trono de glória, e este se denomina, e esse se encontra no céu. Primeiro eu tenho que passar pela porta, agora pelo altar de sacrifício, onde o sacerdote sacrificava um animal. O que eu aprendo aqui?
sacrifício. Vida sacrificial. Evangelho sem cruz não salva. Vida cristã que não é sacrificial não salva. E deixa eu abrir um parênteses. A vida espiritual que você leva é um sacrifício a Deus? A sua vida cotidiana, no trabalho, escola, casamento e ministério, são vidas sacrificiais. Não se é salvo sem uma vida sacrificial. Eu tenho dito muito desse homem aqui, Leonard Ravenhill. Ele diz: cristianismo é sacrifício. Você pode olhar para a sua vida, e você, em todo o seu conforto terreno, e a nossa burocracia cristã pode se gabar de ser sacrificial. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício. Qual o peso de se servir Cristo nessa época? Não há peso, não há preço, não há dor, não há renúncia, não há cruz, não há nada. A nossa vida é cômoda. Cristo para nós é um terapeuta, um massagista? Não! A Bíblia diz: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Quem perder a sua vida por minha causa, acha-la, mas quem ganhar a sua vida, perdê-la. Não existe vida cristã como a igreja neopentecostal prega. Não existe conforto, não existe. Se você olhar para a Bíblia é o livro de sofredores. Você não encontra uma passagem na igreja do Novo Testamento ou nos 4 evangelhos que a vinda de Cristo enriqueceu alguém, que a vinda de Cristo popularizou alguém, que a manifestação de Cristo enalteceu ao diploma, o bem-estar social de alguém. Não encontra. Ele diz: nega a si mesmo e segue-me. Ele diz para o jovem rico, o jovem rico diz: tenho guardado tudo desde a mocidade, o que faço para ser salvo? Para ser salvo, para ser salvo. Notou a palavra? Jesus olha para ele e diz assim: pega tudo que você tem, toda a tua riqueza, conforto, prosperidade, bens materiais, vida boa, vende, dá aos pobres e segue-me. Isso é cristianismo. Nós nunca seremos salvos se vivermos o comodismo. Nunca seremos salvos se buscarmos em Cristo os benefícios terrenos, porque Coríntios diz: os que esperam em Cristo só nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Deus essa noite faz uma pergunta a você: qual o preço você tem pago para servir a Cristo? O que você tem renunciado para servir a Cristo? Quais os sacrifícios você tem oferecido por ser cristão? Não se entra no Santo dos Santos sem passar pelo altar de holocausto. Não se dá o luxo, não é permitido, não é possibilitado entrar lá sem antes oferecer sacrifício. Salvação. Vida de renúncia. Aquele que quiser me seguir ele para onde? Tomou a cruz, morreu, ressuscitou e está no céu. Aquele que quiser me seguir rumo à salvação, aquele que quiser ser salvo, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Olha o que a boca de Cristo está dizendo à igreja moderna:
negue-se a si mesmo. Nega as tuas vontades, os teus valores, os negue. O que ele está querendo dizer? Negue a sua vontade, negue os seus valores, negue suas opções e submeta-se à minha vontade. Você pode ouvir isso e dizer: Deus é orgulhoso e Deus é egoísta. Não, isso é uma prova da misericórdia e da graça pedir isso, porque ele diz assim: a sua vontade foi corrompida pelo pecado, e invariavelmente a sua vontade te levará a padecer, porque a sua vontade é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida vem do mundo e não de Deus, e isso leva ao inferno. Mas quando ele diz: nega a sua vontade e submeta a minha, enquanto a sua vontade gera morte, a minha vontade em ti gera vida. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Achar a vida. Quem quiser deixar a cruz, o evangelho sacrificial, e viver o evangelho de conforto e de prosperidade, vai perder a sua vida. Quem quiser achar benefício terreno, corporal e carnal, vai perder. Não será salvo. Agora, quem por amor de mim perder a sua vida, acha-la. Quem renunciar, quem ofereceu a vida toda como sacrifício vivo, santo e agradável, encontrará, acha-la. Como? A nossa vida foi perdida com a concepção do pecado no Éden. Perdemos ela, como quando renunciamos tudo e seguimos a Cristo, achamos ela de volta na glória, no céu, salvos. 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 Sacrifício. Repita comigo: sacrifício. É importante notar como os cristãos de hoje, principalmente os jovens, não conseguem renunciar um sapato, uma vaidade, um conforto, um diploma, um cargo de trabalho. É muito para eles. Leonard Ravenhill também disse: não fale da cruz aos jovens, você vai desencorajá-los. Não estão preparados, não querem a cruz. Eu termino essa parte dizendo: o que você tem sacrificado a Cristo? Qual é o seu sacrifício para ser cristão? Quais os impedimentos, os reveses que você tem? Meu Deus do céu, nós vamos ao shopping, compramos grife, nós comemos comida paga caríssima, nós assistimos qualquer coisa que dá status na TV ou nos jornais. Nós não temos uma vida de renúncia, nós não temos uma vida como Paulo: estou preparado para ser oferecido como libação. O apóstolo Paulo não ofereceu sacrifício, sua vida inteira foi um sacrifício. Por isso foi um dos maiores cristãos. O que esse evangelho está ensinando? O que as igrejas neopentecostais estão ensinando? Que vida é essa? Que vida é essa que promete bens terrenos, paz interior, promete todas as luxúrias e luxos? Isso é mentira. Jesus nunca prometeu. E eu vou te dizer: sem sacrifício não há salvação.
Que Deus possa despertar em vocês sacrifícios. Que o trabalho de vocês seja um sacrifício para Cristo. O estudo, a vida espiritual. Que a partir de hoje, pelo Espírito de Deus, o comodismo saia, a passividade saia. Que nós possamos um dia ter a honra e a glória de dizer que, como Paulo, traga em meu corpo as marcas de Cristo. Depois de passar no altar de holocausto, ele vai até a pia. Era um lavabo, uma pia, uma bacia com um suporte com água. O sacerdote tinha que lavar os pés e as mãos, continuando os passos para ser salvos. A lavagem significa a purificação do sacerdote, pés e mãos, antes de entrar no santo lugar. Se ele não lavasse as mãos e os pés na pia, ele não poderia continuar caminhando até o Santo dos Santos. Lavagem, purificação, pureza. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles serão salvos. Ver a Deus nesse contexto significa ser salvo. Próximo passo para ser salvo: pureza, santidade. 1 Pedro diz: sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Olha como o versículo é explícito, olha como a insinuância é lógica e clara. Sem santidade, sem limpeza, sem pureza, ninguém será salvo. Meu Deus do céu, acorda, igreja! Sem olhos santos, sem mente santa, sem boca santa, sem corpo santo, você não pode ser salvo. O que espera um homem e uma mulher que não são santos é o lago ardente de fogo. Eu não posso prosseguir rumo à salvação sem santidade. O sacerdote não poderia continuar sem se lavar. Qual o seu padrão de santidade? Qual o nosso padrão de santidade? O que significa ser santo para você? O que significa ser puro para você? Meu Deus do céu, sem a lavagem, sem a purificação, sem santidade, não podemos ser salvos. O que nós fazemos? Pela degradação que o pecado traz em nós, uma das coisas que o pecado traz é a autojustiça. Nós trabalhamos um padrão de conduta, regras e normas e leis estabelecidas por nós mesmos. Andamos por ela, e por andar por a lei que nós mesmos formulamos, extraídas da palavra, aquilo que nos apraz, julgamos que aquele padrão é ser santo. Pois eu digo, não é. Não é. A justiça própria faz você perder o temor. A justiça própria faz você ignorar o pecado. A justiça própria faz você tirar o devido valor que tem o pecado. A justiça própria faz você dizer, não é tão grave assim. O que faz mal só dessa vez. E com isso você está corrompendo o
templo do Espírito, que é teu corpo. Sem santidade, ninguém verá Deus. O que significa ser santo para você? Oséias 4,6 diz assim: o meu povo se perde, o meu povo é destruído, o meu povo é condenado, o meu povo não é salvo por falta de conhecimento. A palavra santo só se aplica a um ser em todas as eras, Deus. Só Deus é santo por completo. Por que Deus é santo? Porque é uno e não tem parte com qualquer outra coisa. Deus é separado. Quando nos convertemos, Ele nos separa e nos santifica. Santificação significa separação do mundo. Ser uma raça diferente, um povo diferente, um pensamento diferente, olhos diferentes, boca diferente, vestimenta diferente, conduta diferente. Qual o padrão? Conduta cristã. Pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos, porque se pareciam com Cristo, eram santos. Eram santos. A Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu pé te faz pecar, corta-o. A sua mente é santa. A Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é honesto, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupai o vosso pensamento. Os pensamentos da mocidade atual são viciosos, são pornográficos. A meia-idade, então, são pessoas capazes de coisas absurdas, são sepulcros caiados. Os olhos têm uma tendência, uma propensão à imoralidade coletiva, à imoralidade sucessiva. Boca imunda, corações libertinos, imorais, avarentos, justos, infiéis, incrédulos. Meu Deus do céu, onde está a santidade da igreja? Que padrão de santidade relativizado é esse que você vive? Pois bem, pastor, eu não mato, eu não roubo e tenho algumas atitudes politicamente corretas. Isso é a conduta da sociedade. A Bíblia diz: não adultereis. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura e desejá-la no seu coração, já adulterou com ela. Um simples olhar é motivo de adultério. E os adúlteros não entram no céu, não são salvos, porque não são santos. Fazer parte de uma congregação não é suficiente. Ter escolas bíblicas não é suficiente. Ter cargos não é suficiente. Ter dons espirituais não é suficiente. Ter dons ministeriais não é suficiente. Ter profecias ao seu respeito, como muitos têm milhares, não é suficiente. Sede santos, porque Deus é santo. Sem santidade, ninguém verá Deus. Sem se lavar, sem se purificar, você não pode prosseguir a salvação. Ninguém pode passar em branco por essa pia. Você pode estar selando a sua salvação se você está ignorando a pia, o tanque.
Deus do céu. Santidade. O que os seus ouvidos têm ouvido, o que os seus olhos têm visto, o que tua boca tem falado, o que tua mente tem pensado, o que o teu coração tem sentido. A Bíblia diz assim, que vós sois santuário de Deus, habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Como que se destrói o santuário de Deus? Quando não o santifica. E qual o peso de não santificar? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor e as tuas primeiras obras. Volta então e pratica as primeiras obras, senão virei a ti e removerei de ti o teu castiçal. O fôlego de vida, o Espírito Santo, o selo que te salva, será removido mediante a falta de santidade. Deus do céu. Quantas pessoas se dizem salvas e não são santas? A pia também tipifica imersão, batismo. Aquele que é lavado, é purificado, é batizado. O que o batismo simboliza? Morte do velho homem, novo nascimento. A conduta de um santo é novidade de vida. Só pelo meio do batismo, que é um símbolo da morte da velha vida e a ressurreição de uma nova vida em Cristo, pode nos salvar. Romanos diz que temos que andar em novidade de vida. O que é novidade de vida? É só interpretar o texto melhor. Vida nova em Cristo. Vida de pessoa santa. Nasceu de novo. O que significa? A lavagem significa as práticas ímpias, imorais, injustas, sujas, profanas, foram mortas, sepultadas, mediante o batismo. Agora foi-me dada uma nova natureza em Cristo, pelo Espírito Santo, e por ela eu andarei em santificação. Só assim eu serei salvo. E o sacerdote prossegue, porque ele lavou as mãos e os pés. Ele então, até esse momento, estava no pátio, o lugar exterior do tabernáculo, que ficava à luz do sol. Agora, depois de passado pela porta, o altar de holocausto e a pia, o sacerdote vai até o santo lugar. Quando ele entra no santo lugar, ali ele encontra a mesa, que era um tipo da arca da aliança, quase o mesmo molde, com 2 varões para pegá-la, coberta de ouro. Ali ficavam 12 pães, 6 enfileirados, 2 partes de 6, tipificando as 12 tribos de Israel. O sacerdote entrava e podia se dirigir até aquele pão, e ele poderia comer o pão da proposição. Era mais um passo a se chegar no Santo dos Santos. O pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele comia aquele pão. Por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aquele pão que saciava o sacerdote, que ele se alimentava, tipifica o sustento de Deus sobre Israel. Para nós o pão é o tipo da palavra de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sem o sustento da palavra, nós não somos salvos. Sem a palavra de Deus alicerçando,
fundamentando, guiando, suprindo, norteando a nossa vida, nós não seremos salvos. Meu Deus do céu! Salvação por meio da palavra. Quais têm sido os alimentos da sua alma? Quais têm sido as bússolas e termômetros da sua vida? Quais têm sido os alicerces do teu casamento? Os fundamentos da sua profissão? Quais têm sido os fundamentos do seu relacionamento? O sustento seu tem sido o quê? Se não for a palavra de Deus, se a sua vida profissional não for pautada na palavra, se o seu casamento não for alicerçado na palavra, se os seus relacionamentos não forem alicerçados, pautados na palavra, se o seu ministério, vida pessoal, social, vida a 2, a 1, a 10, na escola, não forem sustentadas pela palavra de Deus, não pode haver salvação. Por quê? A Bíblia diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem come da minha palavra, quem vive pela palavra, terá a vida eterna. A palavra infalível, inerrante, suficiente. Métodos, modismo, psicologia, socialismo tem tomado lugar da palavra nas igrejas e na nossa vida pessoal. O que Deus pensa a respeito da sua enfermidade, você sabe? Claro que não. Não se alimenta da palavra. Como Deus deve conduzir teu casamento, você sabe? Não se alimenta da palavra. Como deve tratar os seus negócios, você também não sabe. Os trata como quer, porque não se alimenta da poderosa palavra. Não come dos pães, o pão vivo que desceu do céu. E sem esse pão, olha que ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra é o sustento da alma. Quando nós comemos, nosso corpo é fortalecido quando comemos comida. Mas quando nos alimentamos da palavra, nossa alma é saciada. O sacerdote comia e se satisfazia. Eram supridas todas as suas necessidades, porque aquele pão, aquele trigo o sustentava. A palavra de Deus nos sacia, nos realiza, nos completa. Sem o fortalecimento da palavra, por quê? Ainda há etapas para seguir rumo à frente. Por isso, comer. A vida cristã é uma vida longa, árdua, cheia de obstáculos e empecilhos forjados pelo arqui-inimigo Satanás para nos desanimar. Mas quando nos alimentamos da palavra, nós temos a força e o respaldo necessário para vencer cada obstáculo, cada crise, cada pecado, porque fomos fortalecidos pelo pão vivo que desceu do céu. E mesmo que a caminhada é longa, temos força em Cristo para prosseguir. Nós vivemos um tempo que a igreja é analfabeta da palavra. Eu não estou dizendo simplesmente que a igreja é ignorante quanto à palavra. Nós sabemos que a maioria dos cristãos não possui conhecimento bíblico nenhum, e isso é gravíssimo.
Mas eu vou mais além, eu estou dizendo aos que possuem conhecimento bíblico, mas não vivem de acordo com a palavra, não são sustentados pela palavra, são meros historiadores, são meros teólogos, são meros estudiosos, são meros memorizadores da palavra. Mas a palavra para eles não se tornou, como Jesus diz, espírito e vida. Ela não é vital, ela não entra nas veias desse crente, ela não pulsa do coração o verbo de Deus. A palavra que nos sustenta, é a palavra. É a palavra. A palavra de Deus. Que presente Ele nos deixou. Você é professor, que livro se compara a esse? Que ensinamento de vida, que filosofia de vida, que realidade de vida. O que é isso? Que livro é esse? Que autor é esse? Que fonte de vida eterna é isso? Deixa eu te dizer, sem a consulta dela, a meditação, a prática, sem inseri-la no seu contexto diário, não pode haver salvação na tua vida. Não pode haver. Mediante ao sustento da palavra, prosseguimos a caminhada rumo ao Santo dos Santos, rumo ao céu. A palavra. Depois que ele era farto, ele comia da palavra. Era farto, comia das escrituras, da Torá, do Pentateuco, da lei. Então ele se virava, estava lá o candelabro, os 7 castiçais de ouro acesos, a palavra alimentada. Então era a palavra revelada, luz de revelação. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o pão. Satisfeito o pão, o verbo se fez carne, o escrito se fez vivo, se revelou. Uma nova revelação da palavra, uma nova revelação da majestade de Jesus Cristo, ou uma maior revelação de Jesus Cristo, o candeeiro. Como era o candeeiro? O que tipifica o candeeiro? Como se tem uma nova revelação, ou uma palavra viva, ou Cristo é vivo em nós, através do candeeiro, luz, fogo, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos revela. A palavra diz em João: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vos revelará toda a verdade e falará tudo quanto tem ouvido. Ele traz o que ele ouviu, a revelação da majestade de Deus a nós. Sem essa revelação, que se chama Espírito Santo, eu não posso ser salvo. Eu não sei se é tradicional, se você crê ou não na doutrina do Pentecoste, do batismo no Espírito Santo, das línguas estranhas, do fogo, de qualquer manifestação espiritual, eu não sei. E também não te digo que isso tem algum valor eterno, mas eu te digo, sem o selo chamado Espírito Santo, não há salvação. Só se é salvo pelo Espírito Santo. Ele diz que é o penhor da herança.
e é o selo. Você só é salvo se você for selado. Ele virá buscar os selados, como um carteiro pega as cartas seladas e as envia. Ele virá e pegará as suas ovelhas seladas e as enviará aos céus, as salvará. Qual é esse selo? O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. O Espírito Santo. Se eu fosse dizer do Espírito Santo, eu deveria fazer um congresso de 20 dias dizendo do Espírito Santo. O Espírito Santo. Necessitamos do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, eu quero te convidar a buscá-lo. Se você não sabe o que é o Espírito Santo, eu quero te convidar a aprender o que é o Espírito Santo. Como o Espírito Santo nos leva? Qual é a função do Espírito Santo em salvar? É a principal obra da salvação. A principal, a fundamental de todas, é a obra do Espírito Santo para a salvação. O Espírito Santo, acima dos dons, dos cargos, dos dons ministeriais, das manifestações visíveis e invisíveis, a maior obra do Espírito Santo a ser feita em nós, e só Ele pode fazer. Não há denominação, não há teologia, não há ciência capaz de fazer a obra que foi confiada ao Espírito Santo. Só Ele é capaz de fazer essa obra, e ela é fundamental na salvação, que é a regeneração, a transformação. Porque sem regeneração, sem transformação de caráter, não se é salvo. E esta só o Espírito Santo pode fazer. Sem uma vida transformada, deixa eu dizer algo para você. Se você tem as mesmas práticas antes e depois, as mesmas práticas de antes de vir à igreja, e ainda as tem, você não foi regenerado. Você não tem o Espírito Santo. Pastor, todos têm. Não, ele insiste a trabalhar em todos, mas nem todos o aceitam de maneira contínua. Por isso não foram regenerados. Como se dá a regeneração? Nicodemos era PhD e doutor em toda a questão espiritual a respeito de Yahvé, Deus. Ninguém aqui, talvez nem um ser vivo hoje, poderia se comparar o conhecimento com Nicodemos, um mestre. Ele disse: Rabi, para Jesus, Rabi, como eu faço para ser salvo? Ele disse assim: Nicodemos, tu és mestre em Israel, mas eu te digo, necessário é nascer de novo, é ser transformado. Toda a pompa, cultura religiosa, conhecimento, posições sociais, conquistas terrenas são ignorantes, são inúteis, melhor dizendo, quando se trata de salvação. Nicodemos, a única coisa que pode te salvar é a transformação, o novo nascimento, a regeneração do seu caráter, e só o Espírito Santo pode fazê-lo. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Por que as pessoas não têm vida transformada? Eu sou uma pessoa muito observadora. Quantos cultos eu estou pregando ou louvando, eu vejo pessoas bocejarem, pessoas levantarem o banheiro, pessoas rirem, pessoas fazer piada, pessoa cortar a unha dentro da igreja, mexer no celular, pessoa paquerar. Não tem um pingo de vida transformada. São adúlteras, profanas, capazes das coisas mais hediondas que o ser humano pode pensar. Se dizem cristão, tomam santas ceias, participam de congressos, são letrados, são ovacionados, mas não são transformados.
não venceram sequer os mínimos pecados, não venceram sequer as mínimas áreas do caráter, não foram regenerados mediante a obra do Espírito Santo. A Bíblia diz: o que está em Cristo nova criatura é. Não se tornaram novas criaturas. Olha o que o apóstolo Paulo fala: novas criaturas. Ele usa o termo criatura, coisa criada. Houve uma metamorfose, uma mutação abrupta, enorme, grande, transformação. Da água para o vinho, da lagarta mucosa rastejante para uma borboleta, um inseto voador. Isso é transformação. Sem a tal, não há céu, não há salvação. Você gosta de pôr uma roupa para vir no culto? Conhecer as pessoas? Anota os louvores que você mais gosta na igreja? Coleciona sermãos de DVD ou na internet? Crítica? Tem uma vida social? É tudo. Mas você não foi transformado. Não, eu não estou dizendo de sorrir, de dar dízimo. E muita gente se gaba de dar dízimo. O que tem a ver o dízimo com salvação? Vivemos essa vida, mas quando Deus sonda os corações e Ele esquadrinha, e da sinceridade dos tais Ele se agrada, Ele olha corrupção, desgeneração, Ele olha, não há transformação nesse homem, não há transformação nesse jovem, não há regeneração nessa pessoa, porque o meu Espírito não atua de forma plena na vida dele. Não há salvação. Você disse que a salvação é mediante ao Espírito Santo. Você não pode dizer que nós não somos salvos. Não pode. Por quê? Porque este último século é o século do avivamento. Olha quantas igrejas se convertendo na nação brasileira. Olha quantos dons espirituais, profecias, visões, revelações, igrejas milagroeiras. Quantas não tem? Quanto avivamento está no mundo? Isso é a manifestação do Espírito Santo. É um sinal que o Espírito Santo está na igreja. Se o Espírito Santo está na igreja, a igreja está sendo regenerada. Se ela está sendo regenerada, ela é salva. Eu te provo que a única coisa que a igreja moderna não possui é o Espírito Santo. Todas as manifestações espirituais dessas igrejas são carnais, emocionais e demoníacas. Por quê? A Bíblia diz que para se acender os 7 castiçais era necessário colocar azeite na boca do candeeiro. Então era aceso. O azeite, o fogo, que é o Espírito Santo, só era aceso mediante ao azeite. Da onde o azeite era extraído? Da oliveira. Só é Espírito Santo a igreja que produz azeite da oliveira verdadeira. Só é Espírito Santo se a obra daquela igreja tem base bíblica. Só é Espírito Santo se está pautado na oliveira verdadeira. E as obras que temos visto não têm reconhecimento bíblico, então não são Espírito Santo, então não pode ser salvo. A Bíblia diz, Paulo diz: se eu mesmo, um anjo do céu, apresentar outro evangelho além do que está posto, considere-o anátema. A Bíblia diz que o Espírito Santo falará toda a verdade, guiará a verdade, e ele me glorificará. O Espírito Santo fará o quê? Glorificará a Cristo. Cristo é a palavra. O Espírito Santo testificará da palavra. Aquele azeite que estava no candeeiro vinha da oliveira verdadeira da palavra.
E isso produzia o verdadeiro Espírito Santo. E o que a oliveira verdadeira produz em essência? A primeira palavra que Jesus pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a obra do Espírito Santo é causar arrependimento, regeneração na igreja. E tudo que essas manifestações não fazem, tudo que essas manifestações fazem é o contrário da obra do Espírito. Não se fala de pecado, de arrependimento, não se fala de perdão, não se fala de santidade. Não pode ser o Espírito Santo. Não vem da oliveira verdadeira. Depois disso, passado a porta, o altar de holocausto, a pia da lavagem, saído do pátio, entrado no santo lugar, ido até a revelação, até os pães, a palavra. Depois da palavra, a palavra revelada, o Espírito Santo, ele se dirigia até a mesa do altar do incensário. Estava próximo à salvação. Ele já estava vivendo uma vida sacrificial, como o único caminho à porta Jesus, se santificando. E o processo de santidade não é um dia, é até a vinda de Cristo, se santificando, comendo da palavra e vivendo por ela, tendo o Espírito Santo como guia regenerador, depois indo até o incensário. Então ele queimava incenso à porta do santo lugar, incenso até a arca da aliança. Incenso. Ele reservava um momento para a adoração. Princípio fundamental para se ser salvo: reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a onipotência, a magnitude, a magnificência de Deus, que somos seres corrompidos. Ele é eterno, Ele é perfeito. A Bíblia diz que Ele habita numa luz inacessível, a qual nenhum homem viu, ou jamais viu, ou pode ver. Adoração. Reconhecer a grandeza desse Deus tremendo. Adorá-lo. A Bíblia diz: adorai a Deus na beleza da sua santidade. Rendei graças a Ele, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Quando eu digo adoração, eu não digo louvor e adoração em músicas, que eu posso entrar em outra pregação contra o louvor e a adoração dessa época. Mas eu estou dizendo de reverência, submissão. Queimar incenso também significa um princípio fundamental para a salvação: a oração. A oração. Mas como que eu quero colocar a oração? Em primeiro lugar, a verdadeira oração. A oração com propósito, com fervor. A oração dirigida pelo Espírito Santo. A oração ao ponto que Jeremias orava, que David Wilkerson orava, que Leonard Ravenhill orava. A oração agonizante. Agonia, dores de parto, pranto, lágrimas. A oração, a fusão do Espírito de Deus em nós, mediante a oração. Não estou dizendo a oração do publicano, a oração pentecostal, a oração litúrgica, a oração burocrática, farisaica que temos. Eu estou falando da oração derramada, a oração despida, desprovida do ego, do eu, agonizante, dor no ventre. Essa oração, ele estava um passo do Santo dos Santos e queimando incenso, agonizando. O que isso significa? A oração nos torna participantes da natureza divina. Você não é salvo por você, você é salvo pelos atributos divinos. A salvação só pode se consumar se a natureza divina te infectar, te
te permear, te contaminar. Isso só ocorre mediante a oração. Os atributos de Deus: bondade, santidade, lealdade, fidelidade, benignidade, domínio próprio, pureza, são transferidos a você mediante a plena comunhão, a profunda oração, a oração agonizante. O teu caráter é reestruturado à forma do caráter de Cristo mediante a oração. Você, 2 Pedro 1,4, ousa nos dizer que nós assim seremos participantes, participaremos, teremos contato, possuiremos parte da natureza divina. Quando parte de Deus está em nós, porque a salvação não vem de nós, parte dele está em nós, então somos salvos. Isso é mediante a oração agonizante, a profunda oração. A minha oração para você essa noite é que você passe noites agonizando em oração, noites em pranto em oração, noites chorando, derramando, o seu ventre se condoendo, as suas entranhas se comovendo, na mais profunda comunhão que um ser humano pode ter. Eu posso claramente te dizer, e o Espírito Santo te manda: venha a Deus, vá a Deus, tenha comunhão com Ele, busque Ele, agonize, sinta o que Ele sente, tenha dores de parto, porque Ele vai te regenerar. Terminado de queimar o incensário, finalmente o sacerdote passa o véu e entra no Santo dos Santos, entra na salvação. Finalmente, depois de tudo isso, chegamos à vida eterna. Mas ainda há um véu. Para nós não há mais o véu. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. O véu foi tirado, então podemos entrar. Significa, todas essas etapas que nós passamos não vieram de nós. Não há mérito nenhum. O preço foi pago por Ele. Ele rompeu o véu. Ele pagou as nossas dívidas. Ele sofreu a justa ira de Deus. Ele morreu em nosso lugar. Ele limpou o caminho. A obra foi dele. O mérito é dele. O sangue é dele. O sacrifício é dele. A vida eterna veio por ele. Tudo é dele, por ele, para ele. Glórias a Jesus. Por intermédio dele nós somos salvos. Pela obra expiatória dele somos salvos. O sumo sacerdote derramava um sangue. Nós não poderíamos derramar o nosso próprio. Nessa hora entra ele. Eu ofereço. Eu sou o único e eterno sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu ofereço o meu em expiação. Assim você é salvo. Porque o mérito é todo dele. Para que quando eu entre na porta, para que quando eu entre no tabernáculo, passe a porta, passe a mesa de holocausto, a pia da lavagem, entre no santo lugar, vou aos pães, ao candelabro, queime incenso, e quando eu chegar, para eu saber que a obra foi feita por ele, o mérito é dele. Eu não cheguei lá por esforço meu, eu não cheguei por mérito meu, não são minhas obras que me salvam, mas o sacrifício daquele que rompeu o véu é a que me salva. Eu sou salvo por ele. E a Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então
somos salvos. Então, mediante ao arrebatamento ou a morte de um cristão, nós acordamos, nós ressuscitamos ou somos arrebatados em glória para a eternidade, nos séculos dos séculos. Esse é o maior presente de Deus, a salvação para você. Amém? Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar agora. Senhor Deus, aqui estão as almas. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Convença essas pessoas. Não transfere a elas fardos, como muitas imaginam, mas como Davi, traga a alegria da salvação. Que o Espírito Santo e a palavra possa fazê-las salvas. Que o Espírito Santo as regenere. Se há pecados, confesse os pecados, deixe os pecados. Se há falta do Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo. Clame pelo Espírito